Sejam bem-vindos a mais uma aula de Java, continuação das nossas aulas anteriores. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte assunto: tratamento de exceções. O que são os tratamentos de exceções? Quando a gente está desenvolvendo um software, um algoritmo, um programa simples que seja, single thread, ou seja, sequência, algoritmo ordenado, uma sequência ordenada de tarefas computacionais. Pode ser que algum dessas instruções, cada passo desse algoritmo, ele cause um erro, ocorra um crash, que a gente, tecnicamente, a terminologia é uma nomenclatura. Pode ser que sua instrução gere um erro. E esses erros, eles acabam quebrando, se não são tratados, eles acabam quebrando o software. O seu software simplesmente para. Você deve ter visto alguma vez trabalhando, ou usando algum programa, aqueles erros clássicos, fecha tudo, dá aquela janela vermelha, erro, aí dá uma mensagem completamente, não, muito pouco intuitiva, quase sem intuitividade alguma, de certa forma que você vê lá, erro 0xf, um valor hexadecimal completamente absurdo, e o programa teve que ser fechado, ou ocorreu um erro inesperado. Isso é uma exceção, um erro não tratado, certo? Então, para que a gente evite isso, a gente vai trabalhar com exceções. Hoje, o tratamento de exceções através dos blocos try, catch, tá? E também do try, catch, finally. O finally, lembrando, ele não é obrigatório. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, do lado aqui no meu Sublime, eu já tenho uma classezinha chamada divisão, que eu criei para explicar isso bem sucintamente. Aqui nada mais é, a gente está importando aqui o pacote Java Útil, com a classe Scanner. A gente cria um objeto aqui, Scanner, como a gente já viu nas aulas anteriores. Eu chamei ele de leitor, que ele vai fazer a leitura do teclado do usuário, quando ele for entrar com os valores. E é um programinha de divisão, como no próprio nome da classe, o programa é bem simples, para a gente ilustrar essa questão do try-catch. Então, olha só, aqui na linha 8 tem uma mensagem para o usuário, informe o valor do numerador. E logo abaixo, a variável numerador recebe o inteiro que é digitado, o valor inteiro que é digitado pelo usuário. Depois informa o valor do denominador, e aí o usuário informa também, e aí são feitos dois cálculos, a divisão para o quociente, para a variável quociente, e a obtenção do resto da divisão para a variável que se chama resto, e aí a apresentação, quociente e resto. Tudo bem? Bem simples. Vamos lá no console, só para a gente ilustrar. Então, vou dar um ls aqui, eu estou já na pasta, divisão, só tem o arquivo Java ali. Vou compilar o arquivo. Se tiver algum erro, ele vai informar, não tem erro, então a gente vai executar. Vou listar de novo, agora tem o class ali. Então, para executar, lembrando, é o Java, não preciso o nome da classe sem o extensão class. E ele já vai me perguntar, informe o valor do numerador. Eu vou dar um exemplo aqui aleatório, tá? 30. Denominador. Vou botar 4, então 7 quociente, e o resto 2, ou seja, 7 vezes 4, 28 para 32. Tudo bem? Bem simples, tá, pessoal? E aqui, deixa eu maximizar um pouquinho, porque acho que está um pouco pequeno aqui, pronto, acho que melhorou assim, ficou muito grande até. Pronto, então vamos lá. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu limpar essa tela aqui e a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai colocar um valor, um denominador zero, um valor zero do denominador. Não existe essa operação na matemática, não existe divisão por zero. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 10 e 0. Olha, viu o crash, viu o nosso programa sendo travado, ele quebrou, se a gente observar na linha anterior, era para depois, valor 1, valor 2, numerador, denominador, e era para representar o quociente. Nosso programa deu um crash, ele parou, travou ali, morreu, o programa
saiu da pilha de execuções de processos de execução do sistema operacional, ele saiu dali, ele morreu, né? E aí a mensagem da exceção, né? Ó, exception in thread main, ou seja, na thread principal, na execução principal, né? Qual é o tipo da exceção? Ó, arithmetic exception, dentro do pacote Javalang, todas as exceptions da JVM e JVM, a grande maioria delas estão dentro do pacote exception. Algumas estão fora, tá? A gente vai ter um encontro falando só de exception, mas a grande maioria delas estão aqui em Javalang. Então você teve uma exceção de aritmética. Ó, ele põe aqui 2 pontos para botar a razão. Divisão, botou até uma barra, né? Por 0. Divisão por 0. Ele até coloca aqui, ó, no arquivo, na classe divisão, ponto, método main, e aí na linha, aqui ele põe o arquivo, né? Divisão.java, e aqui na linha 13. Se a gente observar o nosso código, é justamente na linha 13 que ele faz, que ele tenta fazer a divisão. Tudo bem, pessoal? Então daqui para baixo, ó, da linha 13 que deu a exceção, que ocorreu a exceção, ou seja, ocorreu aquele crash. O nosso programa ele quebrou e ele saiu da pilha de execução. Daqui para baixo, nada foi executado mais, né? Perceba. Então, como que a gente trata isso? Para a gente evitar que o nosso programa ele sofra esse crash. A gente simplesmente trabalha com exceções. O bloco try-catch. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, vier aqui, né? Sempre javadoc, try-catch. Olha lá, está até pronto ali. Primeiro link, né? docs.oracle, a gente já vem aqui em o bloco try-catch, the try block, o bloco try, ele vai falar nesse momento, né? Então, olha, o passo inicial, né, na construção de tratamentos de exceção é colocar o código que pode lançar uma exceção no bloco try-catch, ou seja, dentro do bloco try, né? Ainda não catch, o bloco try. Em geral, o bloco try tem uma implementação, né? Tem um visual, conforme abaixo. Então você começa a try, abre o statement, fecha, né? O conjunto de instruções e coloca os seus códigos aqui. Depois vem catch and final blocks, a gente vai ver depois. Olha, o segmento no exemplo rotulado code, né? Ou seja, aqui, né, onde vem esse código, contém uma ou mais linhas de código que podem lançar uma exceção. Ou seja, esse é o ponto interessante. Você não precisa de colocar o seu código inteiro dentro do try. Você coloca ali as linhas que de fato podem lançar uma exceção. Então, olha, a gente viu que no nosso programa aqui, as linhas que estão podendo lançar uma exceção são essas duas, porque elas realizam divisão. Né? Aqui, para obter o resto, realiza a divisão, e aqui é a divisão explicitamente. Então, a gente vem aqui, ó, e bota o bloco try, certo? E a gente pega essas duas linhas, essas duas instruções que a gente tem, né, as operações matemáticas, e coloca aqui dentro. Beleza? Só que vou salvar esse cara e vou tentar compilar, só com o bloco try. Né? E o que vai acontecer com a gente é o seguinte. Olha, erro, try sem o catch, finally ou declaração de recurso. Olha, então ele aponta aqui que houve a declaração do try, mas sem o catch e ou o final. Né? Então vamos lá. Ele fez até ele usou aqui um exemplo, né, utilizando um arquivo texto, né, externo. A gente não, né, nas nossas aulas, a gente não trabalhou com string ainda, né, FileWriter, né, enfim, outras classes para tratamento de leitura de arquivo estático. Então, a gente vai passar, o nosso exemplo é mais simples do que esse, né, é com uma conta. Então, olha só, vamos para o próximo, né? Ele informa aqui, ó, o catch e final blocks são explicados nas próximas duas sessões. Então, então vamos lá. O bloco catch, né? The catch blocks, os blocos catch. Então, ó, você pode associar tratamento de exceção com um bloco try, seguido de um ou mais blocos catch diretamente depois do bloco try. Então, vem o bloco try aqui. Ó, fechou aqui, diretamente a gente já começa a definir
um cat, tem aqui um cat, ou pode ter mais, aqui tem 2, podia não ter vários outros, tá? Não tem limite para tratamento de exceção, mas é claro que se você botar, tem que ter um código limpo, né? Um código com uma semântica expressiva, como a gente já viu nas aulas anteriores. Então, olha só, nenhum código pode estar entre o fim do bloco try e o início do primeiro bloco cat. Então, olha só, acabou o bloco try aqui, não tem código aqui, ó, onde está selecionado aqui mais ou menos, não tem. O seu código tem que estar dentro do try e o cat vai tratar as exceções possíveis. Vamos fazer um exemplo rapidinho. Olha só, nossa execução aqui, quando a gente tentou rodar esse código, foi informado para a gente, né, que houve uma exceção do tipo aritmética, ou seja, um arithmetic exception. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai colocar o código que gera uma exceção no try e a gente vai colocar o catch aqui logo após, né? Como no site da Oracle ali já nos orientou. E aqui dentro o cat ele possui esses argumentos e aqui você vai colocar o tipo da exceção, né? A classe, e vai dar um nome para o objeto da classe. Por exemplo, aqui nós sabemos, nós conhecemos que esse tipo de exceção lançado aqui é o arithmetic exception. Então a gente vem aqui e coloca arithmetic exception. Tudo bem? Preciso importar aqui em cima, né? Não preciso importar essa classe. Por quê? Porque essa classe ela está em java.lang. Né? Então todas as classes, né? Não só arithmetic exception, mas qualquer classe dentro de JavaLang, classe, interface, enfim, não precisam ser importados. Tudo bem, pessoal? Então eu vou chamar aqui de exceção aritmética. Tudo bem? Então, exceção aritmética. E aqui a gente vai mandar uma mensagem para o usuário. Pode ser do tipo... Deixa eu copiar isso aqui para ficar fácil, né? E a gente tira só esse texto interno dele. Pode ser... não é possível realizar divisão por zero. Põe até assim. Tudo bem, pessoal? Então vamos ver se surte algum efeito interessante nisso. Vamos lá. Olha só, hein? Vamos compilar aqui. Vamos... Opa, tá. Olha, dois erros, ó, interessante. Na linha 21, 22, variável quociente pode não ter sido inicializada, né, e nem a variável resto. Como a gente colocou essas duas variáveis aqui agora dentro do bloco try, então é possível, né, o compilador entende que é possível que depois da execução, como a gente está usando eles aqui, é possível que essas variáveis não tenham sido inicializadas e o compilador Java obriga que para a gente estar usando elas, depois da tentativa do try aqui, a gente precisa inicializá-las. Então, isso não vai ser necessário fazer porque lá na frente eu vou explicar, mas já que ele está pedindo nesse exemplo até aqui, vamos colocar aqui então quociente recebendo, sei lá, 0, por exemplo, né? Ele vai ser sobrescrito mesmo, e resto recebendo 0. Tudo bem? Então a gente vai ver lá. Vamos compilar aqui e vamos rodar o nosso código. Olha, 32, por exemplo. Quociente 15, resto 0. Ok, né? Deixa eu limpar a tela. Agora vamos lá. Botar aqui, por exemplo, 22 e 0. Olha só, que interessante. O nosso código foi tratado, não é possível realizar a divisão por 0, e aí depois ele coloca, né, quociente 0 e resto 0. Por que ele fez isso? Ele fez isso pelo seguinte fator. Perceba que o try, né, como o próprio nome sugere, ele tenta. O que você está escrevendo para a máquina é o seguinte, ó, tenta realizar todas as instruções, as operações estão aqui dentro. Então ele vai tentando. Se der algum problema, se der alguma exceção aqui, ele já
para, quebra em qualquer uma das linhas, aqui só tem duas, podia ter, enfim, né, centenas de linhas aqui dentro, e ele quebraria na linha e já cairia na captura, no catch, né, de segurar, de pegar, capturar. E aí a gente trataria, né, aqui a gente pode colocar qualquer informação, tá, pessoal? Não precisa ser só uma frase, uma mensagem para o usuário, não, tá? Pode ser feito qualquer coisa aqui, né, um statement para você desenvolver código. Então a gente está dizendo que não é possível realizar a divisão por zero. E aqui embaixo a gente continua fazendo essas duas operações, né, imprimindo o quociente e o resto. Não faz sentido, né, pessoal? Isso não faz muito sentido, por quê? Porque essas duas informações que o usuário vai receber em tela, né, o valor do quociente e o valor de resto, só serão de fato válidas quando nosso código conseguir executar essas duas linhas aqui. Certo? Essas duas linhas aqui dentro do try. Então o que a gente faz? A gente coloca esses caras aqui dentro também. Né? Porque ele vai tentar realizar essas operações e aí ele informa esses caras. Né? Porque eles são dependentes, têm informações dependentes das operações do try. Caso dê algum problema, a gente exibe essa informação para o usuário. Vamos lá ver se melhorou um pouquinho? Deixa eu limpar aqui, vamos compilar. Então, olha só. Vou executar aqui de novo. 30, 3, de 30 dividido por 3, né? 10, resto 0. Aqui agora 5, 0. Não é possível realizar a divisão por zero. Melhorou agora, né? Ou seja, se deu problema, nós não precisamos informar aquelas duas, apresentar na tela o valor de quociente e resto, porque não vai ter informação de fato segura ali, né? Porque houve um problema na execução do nosso código. Pessoal, então para isso a gente tem o bloco try e catch, tá? E aqui mais uma questão interessante é a seguinte, né? Vocês me viram colocando aqui, declarando no momento que ocorre a captura de uma exceção é capturada, te declara essa variável, que esse objeto exceção aritmética, que ele já vem construído, né? Já vem inicializado no momento da captura. O que a gente... Aí você pode perguntar, né? Ué, mas a gente não está fazendo nada com esse cara. Né? Mas a gente pode fazer. Né? Por exemplo, se a gente vier aqui, ó, Arithmetic Exception, né? E a gente vai agora de novo lá no Javadoc. Né? Ó, vamos abrir mais uma aqui, a janelinha, ó, Arithmetic Exception Javadoc. E aí a gente vai conhecer, aqui, ó, primeiro item aqui, a gente vai conhecer essa classe, ó, de Javalang, né? Vou aumentar aqui um pouquinho. Javalang, deixa eu diminuir, também ficou muito grande. Classe Arithmetic Exception. Tudo bem, pessoal? Então, ó, lançado quando uma excepcional condição aritmética ocorre. Né? Ou seja, por exemplo, olha aqui, nosso exemplo, né? Por exemplo, um inteiro dividido por zero lança uma instância da classe Arithmetic Exception. Né? O objeto Arithmetic Exception pode ser construído pela máquina virtual. Então, olha só, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui. Né? Nós não estamos, então... Vou voltar aqui no código. Nós não estamos criando uma exceção. Nós estamos dando new. Né? O Arithmetic Exception recebe new Arithmetic construído aqui, por exemplo, pelos construtores. Né? A gente já viu que construtores de classes constroem objetos da classe. Não, a gente não está fazendo isso. Por quê, pessoal? Porque exatamente por isso. Ó, a Arithmetic Exception pode ser construído pelas máquinas virtuais, pela máquina virtual Java. Né? Isso ocorre quando uma exceção ela é lançada dentro do bloco try. Então a gente não precisa, esse objeto já vai ser criado para a gente automaticamente. Então, pessoal, olha só, nós temos vários métodos, tá? E todos esses métodos, né, a gente pode ver, ó, que eles estão, aí é um assunto, tá, para as próximas aulas, né, de programação orientada a objetos, mas eles estão em outras classes por herança, tá vendo? Então, pela classe throwable e pela classe object. A gente tem vários métodos, tá, que a gente vai ver nas próximas etapas, nas próximas aulas de tratamento de exceção, mas eu queria mostrar para vocês esse método aqui, o toString,
que ele é um método genérico, né? Que a gente já vê algumas informações mais relevantes da exceção. E esse cara é da classe Throwable. Vou aqui clicar em ToString e a gente vai direto, né, para, se a gente vier aqui em cima, ó, já veio para a classe Throwable. Agora eu vou procurar aquele cara que eu estava aqui. Vou voltar de novo, porque é muito grande aqui o HTML. Ok, vamos lá. Então, olha só, ele retorna uma curta descrição, né, desse throwable, do objeto throwable, né? O resultado é uma concatenação do nome da classe do objeto, né, os dois pontos, né, com o espaço, e o resultado da invocação, né, do objeto, getLocalizedMessage, né? A gente vai observar o que esse cara está retornando para a gente, né? Uma string que representa o throwable, né? o lançamento do objeto. Então vamos fazer o seguinte, ó. Não é possível realizar divisão por zero. E aí a gente põe aqui, a gente dá uma quebrada de linha, né? E a gente põe, deixa eu copiar aqui, e a gente põe aqui, ó, erro, dois pontos. E aí a gente concatena com exceção aritmética, né? Ou seja, esse é o objeto, certo? O nosso objeto. A gente vai acessar então um membro do objeto, que é o método toString. Ele retorna para a gente uma string, né? Um texto. Então a gente vai acessar esse membro. Então vamos lá, ponto, né? Lembrando sempre, né? Com ponto a gente acessa os membros da classe, né? Os membros do objeto, né? Que são da classe, membros públicos se a gente estiver fora da classe. Então toString, certo? E vou fechar aqui, tá? Fecho o parênteses, ponto e vírgula. Vamos ver o que vai aparecer para a gente aqui agora. Vamos lá. Vamos compilar esse cara e vamos executar esse nosso nova implementação. Então, aqui, ó, 45 dividido por 6, eu tenho quociente 7 e resto 3, né? 6 vezes 7 dá 42, com 3, 45. Vamos de novo aqui. 45 agora é por 0. Olha só. Não é possível realizar a divisão por zero. Erro. Aí, esse era o erro, lembram? Esse era o erro que tinha dado crash no nosso sistema. Agora a gente consegue manipular, pegar essas informações, né? Então a gente deu duas informações aqui para o usuário, né? Não é possível realizar a divisão por zero, erro. Houve uma exceção de de Arithmetic Exception, né? Do pacote Javalang, e é a divisão por zero. Tudo bem, pessoal? Então, para a gente dar uma fechada, né? Esse aqui é o nossa aula de hoje, para a gente não se alongar muito, né? Então, sugiro que vocês façam aí um exercício sobre o bloco try e a captura catch. Lembrando, tá, pessoal? Apanhado geral. Try, catch. Tudo que vem dentro do try é uma tentativa de execução, ou seja, a JVM, né, o seu código será, todas as instruções que serão executadas aqui são instruções que podem ser tratadas pelo tipo de exceção aqui definida para o catch, né? Catch é quem pega, quem vai segurar caso haja um lançamento de exceção em qualquer uma dessas instruções do bloco try. Tudo bem? E aqui dentro do catch pode ser tratado de todas as formas. Pessoal, é só isso, né, que a gente vai fazer por enquanto. Nós vamos falar na próximo encontro sobre o finally, né, e nós vamos falar também sobre métodos que podem lançar exceções. Métodos que podem lançar throws, né, os métodos que a gente já define na própria assinatura do método se ele pode lançar ou não. E ainda nós vamos falar sobre a herança de exceções e também especificamente sobre a classe exception, que é a classe mais genérica, mais geral de todas as exceções na linguagem Java de programação. Tudo bem, pessoal? Então é isso por enquanto e a gente volta na próxima aula. Um abraço.